Glórias a Deus. Então continuamos. Na verdade passou um som bem alto. Eu tive que desligar para dar continuidade. Amém, queridos? Glória a Deus. Então aqui está Isaías 53. Leia mais uma vez. Veja, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Não podemos adoecer, podemos ter problemas, podemos ter lutas, mas Deus em Cristo nos dá toda a provisão para vencê-las e ser sempre mais do que vencedor. E em cada batalha você adquirir mais experiência, quando você se lança de verdade. Amém, amados? Em nome de Jesus. O próximo texto que eu quero meditar está ali no livro de Mateus. Amém, amados? Mateus, aleluias. São textos importantíssimos para você depois, com calma, aleluias, poder meditar nesses textos. Muito bem, glórias a Deus. Vamos ver aqui então, está aqui. Amém? Muito bem, o que está lá em Isaías, agora em Cristo, isso acontece. Amém? Aleluias. Veja, então aqui está a ação de Jesus revelando isso, que de fato é uma verdade o que está em Isaías 53. Isaías foi escrito, lá que você leu, em torno de 800 anos a 1100 por aí. Aleluia. E é um texto messiânico, profético, que apontava para Jesus, de uma maneira direta, pela obra que ele iria realizar naquela cruz por nós. Amém? Muito bem, aqui está então. Aleluias. Capítulo 8 de Mateus, versículo 16 em diante. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, doentes. Aleluias. Veja bem. Agora, versículo 17, leia aí. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, lá onde nós lemos. E quando Deus mostrou esse texto, eu não tinha nem noção do que estava no 17. Aleluia. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Amém? Então agora ele se cumpre na prática, através de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Agora, veja bem uma coisa. Quando Jesus, ele começou o seu ministério, eu te pergunto, ele só pregava o Evangelho? Ele só pregava o reino? É claro que não. Eu vou responder. Aleluia. Porque o poder de Deus era manifestado juntamente. Você acabou de ver isso aqui em Jesus. Os endemoniados eram libertos, que os enfermos eram curados, os cativos libertos, para que se cumprisse a palavra que está em Isaías 53, que nós lemos, do 4 em diante. Amém? Veja bem, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Foi transpassado pelas nossas transgressões. Então, veja bem, grande multidão sempre ia, em primeiro lugar, para ser curados. Aleluia. Mas, ao mesmo tempo, Jesus pregava o reino de Deus. Glória a Deus. Então, todo o ministério de Jesus foi através da pregação do Evangelho e manifestações do poder de Deus. Aleluia. Guarde bem isso. Aleluia. Agora, vamos lá em João 14. Aleluia. E a pergunta é, cessou as curas, as libertações depois de Jesus? Muitos dizem que sim, foi só naquela época. É uma boa justificativa para a sua falta de fé. Não creem. Aleluia. Por isso, dizem tal coisa. Aleluia. E Jesus é o exemplo maior disto. Amém? Mas antes dessa passagem, eu quero ir lá nos Salmos 103. Amém, amados? Salmos 103. Glória a Deus. É um texto muito importante, mas se encaixa
nessa meditação, nesse ensino da palavra de Deus. 103, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Glória a Deus. Por que será? Vamos lá? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Mais uma vez, Isaías 53. Mais uma vez, Mateus capítulo 8. Aleluia. Mais uma vez, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Onde está a base disso? A obra de Jesus naquela cruz. Agora veja bem, uma palavra aqui que muda muita coisa, nós temos que nos deter nela. Veja, todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Isso é grande demais. É todas. Aleluia. Oh, meu Deus. Eu me lembro daquele homem que ele pede para Jesus: Senhor, se tu podes, cura meu filho. Ele se atirava no fogo, na água, um demônio de morte, de suicídio. E Jesus responde para ele: homem, se podes, tudo é possível para aquele que crê. Aleluia. Tudo é possível para aquele que crê, segundo as promessas de Deus. Aleluia. Oh, meu Deus, quanto precisamos avançar, bater a clara, para alcançar patamares maiores. É muito fácil dizer eu tenho fé. E tem pessoas que dizem com orgulho, mas onde está a tua fé? Essa é a palavra. Fé sem obras? Fé sem resultado? Que fé é esta? Amém? Muito bem. Veja, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Aqui tem algo importante ainda nessa palavra de Isaías. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Essa é a nossa realidade. Vou ler mais uma vez. Quem da cova redime a tua alma, que maravilha, tua vida, e te coroa de graça e de misericórdia. Tem tudo a ver com a aliança pela graça de Deus. Que maravilha! Glórias a Deus, que você possa absorver isso e crer de verdade. Aleluia! Oh, meu Deus! Vimos lá em Isaías 53. Quem creu em nossa pregação, quem ouviu a nossa voz. Aleluia! Então, é crendo. De verdade. É uma fé forte, sem duvidar, sem incredulidade, que se lança com tudo para buscar a sua bênção. Veja, aquela mulher, Jesus dá um exemplo. Ela vai no juiz, o juiz manda ela ir embora. Vai embora, mulher, não incomoda. Ela passa um dia e volta de novo. Mais uma vez, vai embora, mulher, não incomoda. Ela passa um dia e volta de novo. Ela não desistiu, porque ela creu. É um exemplo de Jesus. Então, o que acontece? O juiz para e pensa e diz: puxa, meu Deus, se eu não atender essa mulher, ela vai parar pelo jeito. Na quarta vez ela veio e está aqui, ó, está pronto, pode levar o processo. Persistência. Lá em Hebreus está escrito: no entanto, vocês necessitam de perseverança. E muitos não alcançam a coroa porque não têm perseverança. Desiste no meio do caminho. Aqui está o segredo. Que a fé verdadeira não desiste. Porque crê na palavra de Deus. Crê em Deus. Então, ela não desiste e continua buscando e continua batendo até que o momento Deus lhe concede. Jesus diz, não é, se aquele homem imperfeito fez justiça, por acaso vosso Pai não se apressará em fazer justiça? Que é tudo que Ele quer? Deus de justiça. Amém? Muito bem, aí está então. Então esse é o Salmo 103. Aleluias.
Glórias a Deus. Agora, veja, a partir disso aí, lá em João versículo 14, agora queremos entrar ali. Ó, João, capítulo 14. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. João 14. E aí eu trago mais uma vez a palavra. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A sua palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. E ela é imutável. Nem um tio, nem uma vírgula será mudado. Então podemos crer de verdade. Aleluias. Porque é a palavra de Deus. É o decreto de Deus. Não duvide jamais da palavra de Deus. Creia. Aleluias. Agora a pergunta é essa. É só na época de Jesus, ou quem sabe no começo de Atos, que houve batismo com o Espírito Santo, cura de enfermidade, libertação dos demônios, milagres acontecendo? Se são ali, a maioria diz isso, mas não cessou. Por que não cessou? Vamos lá então, onde Jesus prepara os seus discípulos para ficarem no lugar dele, porque Jesus foi-se embora depois da ressurreição. 40 dias esteve conosco, não é? Preparou os seus discípulos, não é? E no 40º dia ele foi embora e enviou o Espírito Santo. E quem ficou no lugar dele foi a igreja. E ali em Pentecoste, 120 pessoas que creram em Jesus recebem o Espírito Santo. E ali acontece um grande alarido. Aleluia! E todos falavam em língua, profetizavam, enfim, aleluia. E ali o mistério aconteceu. Leia lá Atos 2. Leia mesmo. Amém? Atos capítulo 2. Aleluia. Hoje é igualzinho. É a mesma coisa para aquele realmente que crê. Aleluia. Agora veja bem, capítulo 14, versículo 11 em diante. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então é notório isso, que tudo aquilo que ele fazia é porque o Pai estava nele. Nicodemos disse bem, ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não estiver contigo. Leia lá, capítulo 3, lá no começo de João. Aleluia. Então veja bem, queridos. Aleluia. A palavra é crer novamente. Aleluia. Fará as mesmas obras. Vamos ter de novo. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Aleluia. Agora eu te pergunto uma coisa. Qual é a ordem de Jesus? Quando ele vai, ele ressuscita e fala com os discípulos. Aleluia. A todos eles. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém, não façam nada, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos acontece então, o derramar do Espírito Santo. Profetizar em Joel, e ali eles são cheios do Espírito Santo, transbordam do Espírito Santo e glorificam a Deus. É uma grande festa espiritual, e também é em todo aquele que recebe o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Versículo 12, então, é onde eu quero chegar. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, ele não diz quem, ele diz aquele que crê em mim. Amém? Você lembra alguma coisa a respeito disso? Aquele que crê em Jesus? Está lembrado? Não. Eu vou lá então. João capítulo 7. Amém, amados? Está aqui. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! E isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, aleluia, que haviam de receber os que nele crescem. Entendeu, né? Muito bem. Mais uma vez, então, João 14, 12.
em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, aleluia, não, isso aí só o pastor pode fazer, só o apóstolo, não é? Não, é todo aquele que crê. Escute, Filipe era evangelista, o poder de Deus se manifestava. Aleluia, Estevão era um diácono, fez coisas maravilhosas, Deus manifestou poderosamente através dele. Olha só, basta crer. E aquele que crê, lá em João 7, esse recebe o Espírito Santo. Crê em quê? Em qualquer coisa? Numa igreja? Crê em quê? Em Jesus. Todo aquele que crê em Jesus, aleluia, é o que está aqui. Em verdade vos digo, que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço, e obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do nosso Deus. Vamos para a terceira parte. Eu espero que você, querido, assista às 3 partes. E eu creio que a tua fé, a tua espiritualidade vai ser sacudida em nome de Jesus. Amém?